e irmãs, nós estamos refletindo sobre o Evangelho do dia 7 de julho, sexta-feira. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para refletirmos o Evangelho nessa experiência bonita e profunda de Deus que fazemos ao escutar o Evangelho. Não só ler o Evangelho, mas escutar o Evangelho em todo e qualquer lugar onde nós estejamos, no carro, no celular, em casa. Muitas são as experiências que nós escutamos já e que mandam por escrito de como os Evangelhos são lidos, meditados, e dos quais nós gostaríamos de poder agradecer pela audiência a esses Evangelhos e, sobretudo, também pelas avaliações e pelos comentários positivos. Muito obrigado a você, então, que nos escuta. O Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, fala de uma coisa muito interessante, ou seja, Jesus que chama Mateus, que é um cobrador de impostos. Naquela época, os cobradores de impostos eram considerados pessoas impuras, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. E Jesus chama alguém que não é bem visto para fazer parte do seu grupo de discípulos e mais ainda vai até a casa desses cobradores, ou seja, vai à casa de Mateus, e ali então estão também cobradores de impostos, como o próprio Evangelho diz, né? Alguns fariseus, enquanto Jesus estava à mesa, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus então questionaram: por que esse vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus dá uma resposta muito interessante, dizendo: aqueles que têm saúde não precisam de médico, e sim os que estão doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós vemos um ensinamento de Jesus, que é justamente aquele no qual ele vai buscar aquela ovelha perdida, ele vai buscar aquele pecador, ele vai buscar aquele que muitas vezes nós deixamos passar despercebido em nossa vida por algum pré-julgamento que fazemos de alguém, daquela pessoa. Então, dessa forma, meus irmãos e irmãs, a partir do momento em que nós lemos aqui e vemos que Jesus é aquele que vai até a casa de Mateus, inclusive chama alguém que não é bem visto pela sociedade, vai conviver com pessoas que não são bem vistas, não é pelo próprio fato de ser alguém mal visto também pelos outros. Pelo contrário, ele vai para poder resgatar aqueles que são mal vistos. Quem sabe eles estão realmente fazendo alguma coisa de errado, mas em vez de poderem ser vistos pelos seus maus comportamentos, poderíamos nos perguntar por que eles se comportam de uma forma errada, por que eles fazem coisas erradas. E daí então significa dizer o convite de Jesus a poder ver as pessoas de uma forma muito mais profunda daquela que somente com os olhos nós podemos ver. Ou seja, ver com o coração, ver com a vida daquela pessoa. Portanto, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje, o Evangelho em que Jesus chama Mateus e se senta com os pecadores, se senta com os cobradores de impostos, possa nos fazer pensar que Jesus vai buscar-nos aonde nós precisamos para poder justamente nos dar a misericórdia e o perdão que nós precisamos para as nossas vidas. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.